Olá pessoal, hoje nós vamos falar do IPO aí que nós temos para as próximas semanas, que é o IPO da empresa Petz. Ela é uma empresa especializada, no segmento pet no Brasil. É a líder em centros veterinários, estética animal, e conta com mais de 110 mil lojas em 12 estados do Brasil. Então ela está em forte expansão, forte crescimento, não tem nenhuma igual do tamanho dela no Brasil, né? É um shopping, para você comprar, manter e agora entreter o seu pet, o seu animal de estimação. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai analisar os resultados, vamos fazer uma análise fundamentalista da empresa e também eu quero avaliar se o IPO da Petz é uma opção interessante de investir. Também vamos falar dos riscos também voltados a esse IPO. Então, aí, assista o vídeo, se gostar, deixa o like. Gente, então vamos lá, hoje a gente vai falar do IPO da Petz, PETZ3. Será que este IPO vai valer a pena? Então vamos fazer uma análise aqui fundamentalista desse IPO. Então o foco do IPO é captar 2,244 bilhões de reais, onde vão ser captado uma parte para a oferta primária e a maior parte para a oferta secundária, com um preço médio alvo aí de 13,75. Então a gente vai tentar aí quebrar todos os números dessa empresa para saber se realmente vale a pena. Então, em primeiro lugar, um ponto importantíssimo dessa oferta de 2,2 bi, nem todo o dinheiro vai para o caixa da empresa. Apenas 15% dessa captação vai para o caixa para fazer novos investimentos, aberturas de novas empresas, e também um percentual disso vai ser para o e-commerce, certo? A parte online do negócio, que vem crescendo bastante. Então, um ponto importante que vale ressaltar é que, com o problema da pandemia, muitas pessoas não deixaram de criar seus pets, começaram a ordenar online e teve um forte aumento de receita aí nessa empresa por ordens online, certo? Só que o percentual maior dessa captação, vai de 1,9 bi, vai ser uma oferta secundária. Esse dinheiro não vai para o caixa da empresa para fazer novos investimentos, vai para os donos atuais, então vai para o bolso do dono. Isso não é positivo. Tá? Então vamos tentar entender aqui a estrutura, de como está a estrutura societária agora e como ela vai ficar com essa saída, com essa evasão aí dos sócios que nós temos na empresa. Então isso aqui é um ponto negativo, tá? Então, antes da oferta, nós temos o que? Esse fundo, de participação detém 55% de sociedade, aonde o Sérgio Zimerman, que é o acionista majoritário com uma empresa, na pessoa física em nome dele, detém aqui na faixa de 44%, certo? Então, essa é a situação atual. Então, depois do IPO, como é que vai ficar? Para a gente entender. Depois da oferta, o fundo, vai ficar com a participação apenas de 14%. Então, ele vai sair, Aqui nós tínhamos 55%, ele vai sair aí com 31% de participação na empresa. O seu Sérgio Zimerman vai vender todas as ações e vai ficar com o percentual apenas da empresa de pessoa jurídica, certo? Que é uma Eireli, que é uma empresa de um único dono. Então vale ressaltar que é o seguinte, que o free float que nós vamos ter nessa empresa aqui, depois da oferta pública, vai ser um free float de 49% das ações. O que quer dizer isso? Que essas ações vão estar disponíveis no mercado. Isso é um ponto muito positivo, porque os grandes investidores, os institucionais, os fundos de investimento vão ter o interesse de comprar bastante ações dessa empresa, porque eles vão poder ter cadeiras, na diretoria, poder participar das tomadas de decisão dessa empresa. Aonde que você tem uma empresa que faz um IPO com free float muito pequenininho, as decisões majoritárias ficam na mão das mesmas pessoas. Isso é muito importante. Então, o controle final, depois do IPO desse fundo, mais o senhor Sérgio Zimerman, vai ficar em 50%. E o restante, eles vão manter aqui mais que 50% das ações para ter ainda o controle total da empresa, tá bom? Então vamos ver.
Então, dessa oferta primária, porque o que é importante? Eu quero saber do dinheiro que vai para o caixa da empresa, porque eu não vou comprar o sócio mais, o dinheiro principal vai para ele está saindo, né? Então, essa oferta primária, o dinheiro vai para a empresa. Eu quero saber o que ela vai fazer com esse caixa para ver se vai melhorar o negócio ou vai piorar, né? Então, nós temos aí que nessa oferta primária 336 milhões de reais, 85% desse valor vão para aberturas de novas lojas e 15% para o mercado online, mercado digital. Só que eu acho importante ressaltar que todo ano, mais ou menos, eles vinham fazendo investimentos na faixa de 200 milhões de reais. Por isso que esse fundo conseguiu uma participação de 55%, fomentando o que? A abertura de novas lojas. Então isso é muito importante. Eles estão mantendo mais ou menos o mesmo mix de investimento para conseguir manter o mesmo crescimento de receita e faturamento. Então, para frente agora. É uma empresa que hoje está com 110 lojas, provavelmente vai fechar aí o ano com 130. Como a gente pode ver aqui na imagem, a principal posição geográfica dela no Brasil é Centro-Sul, né? Então, eu não acredito que tem muito espaço para crescer Norte e Nordeste. Então, ela está atingindo hoje um número aí de 110 lojas, fechando aqui 2019, né? Primeiro semestre de 2020. E o objetivo é abrir pelo menos mais umas 20, 30 lojas aí nos próximos meses, certo? Então podemos ver que é um crescimento de lojas bem interessante, ainda tem espaço para crescer, mas como é um segmento bem específico, não dá para dizer assim que dá para abrir 200 mil lojas em todo o Brasil, que nem uma farmácia, que não é, né? Então eles precisam trabalhar com nichos, né, de cidades que têm um público-alvo, receita, uma renda per capita, para que eles possam conseguir manter essas mesmas margens elevadas que eles têm hoje. Então a gente vai falar agora dessas margens. Então podemos ver aqui que a receita bruta, né, desde 2015, ela vem crescendo muito, exponencialmente, né? Então ela vem vendendo bem. Como ela vem aumentando o número de lojas, ela vem vendendo bem. Agora, o lucro operacional, que é muito importante, né? Que é o LAGIDA, né? Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, né? Que é o lucro operacional da empresa, também vem crescendo acentuadamente. Então, a projeção aqui, né, de 2020, fechar aí na faixa de 200, próximo de 250 milhões de reais, certo? O que eu acho interessante aqui é que esse crescimento de EBITDA aqui, ele é agregado em 33%. Então, esse EBITDA aqui, ele vem crescendo 33% ao ano na média. Isso é muito positivo. Então, a gente vê uma empresa aí com uma robustez muito grande no crescimento, né? Agora vamos falar de lucro líquido, né? O lucro líquido começou lá em 2015, apenas 2 milhões, vem crescendo 2017, 2019 teve uma queda, mas já no primeiro semestre aqui já está em uma boa recuperação. Por quê? Os últimos dados que eles lançaram já está acima de 20 milhões aí a projeção de lucro líquido. Então eu simplesmente dobrei esse valor aqui, que uma perspectiva seria aí na faixa de 44 milhões. Se eles vão entregar ou não, não sei, né? Mas eu me baseei nos números que eles mostraram pra gente. Então, tenho receita crescente, eu tenho lucro operacional crescente, o lucro líquido está crescente. Pá, mas a empresa está cara ou está barata? Então vamos ver agora, mais para frente. Então agora nós vamos falar dos fundamentos da empresa, né? A margem EBITDA, que é a margem operacional, ela vem aí crescendo junto com a expansão, isso é muito positivo, certo? A projeção deles é fechar 2020 aí com a margem EBITDA, né? A margem operacional de 20%. Como eu falei anteriormente, o crescimento do lucro operacional dessa empresa vem crescendo aí na faixa de 33%. Isso é muito bom. Podemos ver aqui também que eles também vêm crescendo a margem ao mesmo tempo. A margem líquida, que é o lucro líquido em relação ao faturamento, né, subiu, teve uma quedinha no ano passado e agora está se recuperando.
eles criaram o que o ano passado eles fizeram uma emissão de dívida para poder continuar o crescimento dessas novas lojas. Então, todos os anos ali, 2016, 2017, 2018, tinha um investimento na faixa de 200 milhões de reais para expansão. Então, agora eles estão fazendo o IPO e eles vão utilizar aí um pouco mais desse valor aí na faixa de 300, né? 200 e pouco, para fazer a expansão. Então, eles não estão dando uma pernada muito grande, maior do que eles vinham fazendo. Isso é muito importante. Então, a margem líquida deu uma caída, sim, porque eles tiveram uma despesa financeira um pouco maior. Então, agora a gente vai falar do preço sobre o lucro, né? Qual que é o payback do meu investimento? Então, quanto tempo a empresa vai levar para produzir o meu dinheiro investido? Então, por exemplo, se eu tenho um payback de 10, um PL de 10, e eu coloco 10 reais, a empresa vai levar 10 anos para gerar esses 10 reais em lucro líquido para mim, certo? Então isso é um indicador muito importante, uma métrica que você consegue mensurar se a empresa está cara ou barata, mas também nós devemos comparar ela com os pares do setor, né? Porque nós temos que separar um setor financeiro para uma empresa de crescimento com excelentes margens. E é isso que eu quero me debruçar aqui, certo? Como é uma empresa que vem com um crescimento acelerado, 33% de crescimento ano após ano, existe um prêmio sobre isso, porque os investidores querem um crescimento patrimonial acelerado, certo? Um caso muito comum, né, que é o caso da Magazine Luiza, o caso da Amazon. Por muitos anos, o lucro dessas empresas foram negativos ou muito pequenos, mas as empresas vinham crescendo muito seu patrimônio e sim gerando valor para o acionista, tá? Então, hoje a Petz, ela está sendo negociada e ela vai ser negociada baseado no preço-lucro de 13, no preço da ação em 13,75, né? Ela vai estar sendo negociada aí na faixa de 70 vezes o lucro. E isso é um número muito ruim, se você comparar com uma empresa que não cresce ou cresce muito pouco. Mas para uma empresa que está em expansão, crescimento acelerado, não é barato. Mas também existem pessoas que estão muito dispostas a pagar esse valor. Então aqui os números, olha, 229, 78. Por que esses números vêm caído? Porque eu peguei o preço fixo de 13,75 e dividi baseado no lucro por ação do mesmo período. Eu fiz uma análise estática. Como a empresa veio subindo o seu lucro, né? O seu payback, o lucro líquido veio caindo, tá? Então, só para você ver mais uma métrica positiva aqui. Mas eu queria dar ênfase aqui que a empresa não está barata, certo? Então vamos ver agora. O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, né? Eu gosto muito dessa avaliação aqui. Então, o patrimônio líquido esperado da empresa, né, ajustado após a oferta, baseado a 13,75, vai ser em 492 milhões de reais, certo? Então, se a empresa está com lucro líquido projetado de 44 milhões, então a fórmula para saber o retorno sobre o patrimônio líquido, que o patrimônio líquido é a participação dos sócios na empresa, eu vou pegar 44 milhões e vou dividir por 492, que vai me dar um retorno de 9% ao ano. Então, o retorno do meu capital vai ser 9%. Ah, Leonardo, mas eu posso comparar isso com o quê? Então, se eu botar o meu dinheiro hoje na renda fixa, que vai estar rendendo 2% ao ano, então o meu ROI na renda fixa vai ser 2% ao ano. Então, o ROI dessa empresa está um pouco baixo para mim. Eu gosto de ver empresas aí com ROI na faixa de 15, mas ela vem num processo de expansão muito grande. Então, o que eu gostaria de ver aqui, essa empresa aqui melhorando as suas margens, para melhorar esse lucro e melhorar o ROI. Outro indicador importante é quanto que essa empresa vale em relação ao patrimônio, né? Se nós analisarmos que o preço dela vai ser 13,75 e o patrimônio indicado vai ser 1,52 por ação, então nós vamos ter um preço da ação vezes em relação ao valor patrimonial de 9 vezes. Então é uma empresa cara.
Então, isso aqui é interessante. Você está pagando R$ 9 por R$ 1. Então, onde tem empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Pô, mas por que essa empresa está sendo negociada 9 vezes o patrimônio? Porque é uma empresa que está entregando resultado, que vem crescendo e que pode gerar muito valor para o acionista. Então, eles têm uma condição, opa, eu não vou vender a minha empresa barato, porque, na verdade, o IPO é uma venda da empresa para os novos acionistas. Então, quando entram os novos acionistas, é o seguinte, você está entrando na alegria e na tristeza, na divisão dos lucros, certo? E na divisão dos riscos. Não esqueça disso. Quem está comprando é você, certo? Decisão final é sempre sua. Então, nós temos PVPA de 9, né? Que é caro, e o ROI está um pouquinho abaixo. Então, teria que melhorar um pouquinho essas receitas. Agora, isso aqui que eu queria interessante. No Brasil não tem um outro par aí para a gente comparar em relação a se os números estão interessantes ou não. Então eu fui nos Estados Unidos, na gringa, que nem o pessoal fala, para ver. Tem muitas empresas no setor, tem na faixa aí de 35, tem empresas de todo jeito lá. Empresas que só fazem medicamento, tem empresas de varejo, de estética. Aí eu encontrei, né, um ETF que faz um monitoramento de 25 empresas do setor de pet shop. Então, analisando esse cenário aqui, ele vai me dar um desempenho, ele vai me mostrar um desempenho melhor do setor, mas nos Estados Unidos, que é um mercado um pouco mais maduro que no Brasil, tá? Mas podemos ver aqui que o desempenho, ó, muito forte na queda aí da crise do Covid, ele caiu bastante, né? Mas rapidamente ele se recuperou. E daqui a pouquinho a gente vai comparar ele com o S&P 500. Então podemos ver aqui que num cenário aqui ele meio que achou uma estagnação, mas depois ele voltou a crescer. Então nós estamos falando que o preço-lucro, né, da ação da Pets está na faixa de 69. Nos Estados Unidos, o preço-lucro da média dessas 25 empresas está em 40. Cara, também, não é promoção isso aqui, certo? Mas são empresas que vêm crescendo. Outro indicador, que é o PVPA, que a gente falou, que é o preço sobre o valor patrimonial, da média dessas 25 empresas aqui, nos Estados Unidos, nós temos que é um PVPA de 5. Então, eles estão dispostos a pagar R$5 por R$1, certo? Para você entender. E a Pets está sendo negociada 9 vezes o valor, será negociada 9 vezes o valor patrimonial no caso do IPO a 13,75. Então eu queria só trazer isso aqui que não está muito fora da realidade, certo? A Pets está mais cara, porque ela é a única líder do setor, eu acho que ela pode exigir um prêmio maior. Então se você quiser fazer parte disso, você vai ter que acabar tendo que pagar mais. Ou você espera, quem sabe, haja uma correção eventualmente aí dos preços desse ativo e entra mais tarde, mas você pode ficar de fora também. Então agora eu fiz uma comparação aqui entre o desempenho do setor nos Estados Unidos e o S&P 500, que são as 500 maiores empresas. Porque quando eu tiro as Facebook, Google, a Apple, as grandes maiores empresas que estão puxando muito o resultado do S&P 500, eu queria ver o desempenho desse setor em comparado àquelas empresas que também estão indo muito bem, que são empresas também que são muito caras, porque são empresas que vêm crescendo muito, líderes de mercado, né? Então, a gente sempre tem que entender que coisa boa é cara, coisa barata é porcaria. A gente tem que comprar coisa boa quando está barato. Então, quando ninguém quer comprar, certo? Mas não comprar porcaria barata. Então podemos ver que, comparando esse setor aqui, em relação ao S&P 500, pô, joinha, pô, tá desempenhando muito próximo, certo? Ficou um pouquinho para trás aqui de janeiro de 2019 a 2020, certo? Mas na queda caiu menos e depois se recuperou aí de igual para igual. Eu queria fazer algumas considerações aqui finais, né? O IPO não é um IPO barato, é um IPO caro, mas é uma empresa aí de um setor bem diferenciado, que vem crescendo muito. É muito importante que essa empresa mantenha essa taxa de crescimento, melhore as margens para melhorar o retorno para o acionista, né? Está num preço elevado, é um case de crescimento, não é um case de valor, né? Em relação a uma companhia
uma Sanepar da vida, que é uma empresa barata, mas que cresce muito pouquinho, porque não tem um bairro novo saindo a cada semana, tá? Então aqui ela é uma expansão com boas margens e isso é caro, tá? Ela é líder de mercado. A única coisa que eu não gosto desse IPO é o seguinte, tá um pouco caro. Uma parcela muito grande do acionista principal está saindo, né, fazendo a oferta secundária, que o dinheiro está indo para o bolso. O free float é muito interessante. Eu acredito que esse IPO vai ser um sucesso fenomenal para a flipagem. Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda, certo? Mas eu acredito que o IPO vai ser um sucesso muito bom. E aqueles que gostam de valor, né, preço justo um pouquinho melhor, vão ter que esperar, aguardar. Mas se você está com dinheiro parado, com sede e não quer ficar de fora da oportunidade, entra no IPO. Acima de 13,75 para mim é esticado. Eu acho que tem que entregar muito resultado. Eu já botei umas projeções aqui mais robustas, né, para trazer esse ROI para 9, baseado no que a empresa falou. Então, todas essas informações eu vou deixar no link aqui embaixo. Então, eu vou deixar o prospecto na descrição, demonstrativo de resultados de 2015 e 2006 para quem quiser participar, tá bom? Gente, eu queria mostrar algo fundamentalista nesse vídeo, coisa que ninguém tá mostrando aí, certo? Então, isso aqui levou bastante tempo, não deixe de dar seu like aqui pra gente continuar crescendo aí e trazer boas informações para vocês. Obrigadão, hein?